Agora vai ter que... Minha filha acabou de mandar mensagem que quer que eu vou buscar ela, mas então ela vai ter que esperar um pouquinho. Ela vai ter que esperar um pouquinho, que agora eu já comecei a falar com vocês e eu vou continuar. Vamos lá. Boa noite, Wagner. Boa noite, Sônia. Agora eu tô aqui para falar com vocês. Deixa eu ver mais se chegou. Fábio Reis, Luciene. Vocês têm noção de quais são as emoções que geram ansiedade, né? O que ocasiona isso? Porque muita gente fala assim, o que te atrapalha? O que te prejudica, né, nas coisas do seu dia a dia? A pessoa fala ansiedade. Tá. Mas você entende que a ansiedade é uma somatória de sintomas? E eu quero que você me fale aqui, quem já entrou, quais são as emoções que você acredita que estão dentro da sua ansiedade. Quais as emoções que você acha que estão te atrapalhando aí, né? Quais são as principais emoções relacionadas à ansiedade? Eu vou falar aqui de 5 emoções hoje, só que é um somatório gigantesco. Tem muitas e muitas emoções que podem estar relacionadas à ansiedade. Então, é necessário que a gente entenda, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender que a ansiedade não é uma coisa. São várias coisas que vão somando, né? Ontem mesmo eu falei que eu tenho ansiedade, né? Que eu fui diagnosticada há 2 anos atrás no último grau da ansiedade, ou seja, já atrapalhando os sintomas físicos, síndrome do pensamento acelerado, dificuldade de concentração, dificuldade de simplesmente conectar comigo mesmo, várias coisas, né? Várias coisinhas que acabavam atrapalhando toda essa questão aí. Pessoal do Instagram aqui, eu vou compartilhar para eu chamar o povo aqui. Pera aí, gente. Rapidinho. Vão colocando aí o que você acha? Qual é a emoção que gera a sua ansiedade? O que está acontecendo? Qual emoção que está te gerando ansiedade? Você tem noção? Alguém responde, gente. Vocês estão aí falando comigo? Eu já não aguento mais, sou ansioso demais da conta. Marco Antônio, e qual que é a principal coisa que você percebe na sua ansiedade? Tem um leque de sentimentos, de emoções, de coisas. Qual que é o que você mais percebe? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês terem um pouco de noção. A ansiedade, ela pode aparecer por medo, por preocupação, por culpa, por vergonha, por insegurança, por falta de confiança em si mesmo. O que está por trás da sua ansiedade? O que está por trás dela? Né? Uma das coisas que eu tinha muito quando eu não conseguia identificar ainda os sinais, não conseguia identificar quando eu iria entrar num processo de ansiedade, era insegurança. Eu não tinha certeza que as coisas iriam dar certo. Então eu ficava simplesmente preocupado o tempo todo com aquela incerteza, com aquela insegurança, muitas vezes com medo de estar fazendo as coisas de uma forma errada. Porque a gente tem esse julgamento, né, gente? Coraçãozinho pra mim. Muitos coraçõezinhos aí. Eu quero um monte de coração passando por essa tela aí. Um monte de coraçõezinhos passando por essa tela. Deixa eu só enviar aqui pro pessoal. Eu quero que vocês mandem um monte de coraçãozinho pra mim. Isso mesmo. A minha emoção dominante na minha ansiedade era insegurança. Eu ficava simplesmente insegura de que as coisas iriam dar certo. Eu ficava com medo, em segundo lugar, igual o Fábio falou, da Sônia, preocupação. Eu ficava com medo das coisas não darem certo.
de eu não ter... É aquela questão, tá aí, e o que vai dar errado? Eu vou programar uma viagem, vai acontecer alguma coisa, eu vou programar um novo trabalho e não vai dar certo, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo gerenciar isso tudo. Tem um turbilhão de coisas que acontecem. Né? É um turbilhão, a gente não consegue identificar. Quando a pessoa ela tá na crise de ansiedade, ela tá sob um estresse gigantesco. O cérebro dela tá simplesmente sem funcionar. Hoje eu tava fazendo uma palestra lá em Manhumirim na escola, cheguei de lá tem 15 minutos, vim correndo porque eu tinha marcado aqui para 9h30, né? A gente tá fazendo uma campanha, terminou hoje, do Setembro Amarelo, sobre prevenção do suicídio e controle emocional, né? Por que o seu controle, por que o seu autoconhecimento, ele é tão importante para você se prevenir das coisas? Falta de confiança, isso, insegurança, falta de confiança em si mesmo, né? E a gente estava falando lá que tem o sistema, o nosso sistema nervoso, quando ele está com o estresse exacerbado, quando ele está no pico, né, num pico de ansiedade, num pico de estresse, naquele pico que você não consegue mais ter reação. Você começa a ter reações físicas que te travam, né? A gente falou ontem das emoções da contração. Todas essas emoções da contração, elas podem estar envolvidas junto com a sua ansiedade, né? Todas as emoções da ansiedade são emoções de contração. Que é por isso que eu resolvi falar isso hoje, porque teve várias pessoas que me questionaram sobre a ansiedade. Eu ia falar das emoções da neutralidade, mas falei assim, não, deixa eu falar da ansiedade primeiro, porque muita gente sofre isso, né? Mas voltando lá do nosso sistema nervoso, né? Quando você tá sob uma pressão muito alta, tem uma glândula do nosso cérebro que ela chama amígdala, né? Que ela é responsável por liberar essas funções aí. E quando você tá num alto estresse, ela bloqueia todo o seu sistema que vai te dar satisfação, que vai te dar você sonhar com as coisas melhores, que vai te dar uma energia de que as coisas podem melhorar. Tudo isso ele bloqueia. E quando você tá nesse processo de ansiedade, sabe o que acontece? Você só pensa no lado negativo. Por isso que a ansiedade faz parte das emoções da contração. Você não consegue pensar que as coisas vão dar certo. Você só consegue pensar que vai dar tudo errado. Olha bem. Será que aí você não tá simplesmente contraído? Deixa eu ver aqui. Pressa pra tudo. Me sentir culpado pela falta de sorte dos outros? Medo de atrapalhar os outros, culpa pela tristeza do próximo. Mas por quê? Né? Essa questão de você sentir essa culpa, essa tristeza pelos outros, né? A gente tem uma sequência toda que a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que querer ajudar o próximo, só que a gente não pode viver a vida dele. E no processo de ansiedade você pode entrar nisso, né? Igual o Marco Antônio está falando. Você quer o melhor para o próximo. Só que, vamos lá, se você entrar nesse ciclo de que você sente culpa, que você não consegue se concentrar por causa da pressa que você tem o tempo todo, você se entristece pela tristeza do outro, você não só vai sofrer de ansiedade, como você pode entrar num processo depressivo. Tem uma diferença na escala entre a depressão e a ansiedade, né? Tem uma escala que a gente calcula nos cursos, nos diagnósticos todos, né? Que a gente coloca 100% e faz uma divisão natural, uma divisão que seria o equilíbrio perfeito entre o passado, o presente e o futuro. 20% no futuro, 20% no passado, 60% no presente. Por que isso tem que acontecer? Porque excesso de passado, se você passa de 20% da sua vida, do seu dia a dia pensando no passado, quer dizer que você está melancólico, você está triste, você está vivendo no processo depressivo. Porque antes era melhor do que agora.
Quando você passa de 20% do futuro, você está num processo de ansiedade. Por quê? Porque você não está fazendo o que é necessário fazer hoje. Uma das coisas mais simples e mais eficazes em toda a questão da ansiedade, hoje eu pensei assim, várias coisas, eu estava conversando com a minha mentora de tarde, sobre essa organização de pensamento, que eu tenho um pensamento acelerado, eu quero estudar muita coisa, eu quero falar muita coisa, e muitas vezes você fala muito de muita coisa e não explica necessariamente o ponto principal. E hoje eu vou focar nisso daí. Eu vou falar as emoções principais e vou falar qual que é o principal gatilho, qual a principal coisa que você precisa fazer para perceber e amenizar os sintomas da sua ansiedade. Ou seja, começar a se tratar, começar a se entender e começar a diminuir a ansiedade. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o principal ponto para isso, tá? Mas vamos voltar lá. Marta está dizendo que entristece pela tristeza do outro. Se entristecer pela tristeza do outro é se colocar no lugar dele, ser empático, é entender. Só que você não pode se deprimir pela tristeza do outro. Você pode ter empatia pelo que ele está sentindo, né? Ser uma pessoa empática, mas você não pode se colocar no lugar dele. Porque a partir do momento que você pega a tristeza do outro como sua, você não pode ajudar ele a melhorar. Então é você ter empatia para ajudá-lo, mas não se colocar no lugar dele para que você sinta a mesma coisa. A gente só pode ajudar o próximo no momento que você está se sentindo bem. Lembra lá daqueles filmes de Hollywood do... Como é que fala? Do avião, né? Que você tá num avião. Você tá num avião e primeiro que a aeromoça fala quando tiver alguma turbulência, boa noite, Francis. Quando tiver alguma turbulência, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no próximo, né? E isso é extremamente importante. Gente, eu vou tentar conectar aqui pelo YouTube, porque o Facebook está dando um pitizinho aqui. Acho que a internet está dando piti. Mas continuando aqui pelo Instagram também, a gente consegue depois pegar. Tá? Você primeiro precisa se entender, precisa se cuidar, precisa se tratar para que você possa ajudar o próximo. Senão não adianta nada. Né? Eu vou tentar ver se conecta aqui, vou ficar com o pessoal do Instagram. Mas a primeira emoção, né? Igual várias pessoas colocaram, a preocupação, a insegurança, a falta de confiança em si, medo. A principal emoção que trava toda que gera, né, toda a sua ansiedade é o medo. Não existe outra mais forte. Gente, a internet do computador realmente tá tensa. Mas vamos tentar, né? O que mais trava é o medo. Você tem medo de que as coisas deem errado, você tem medo que aconteça um acidente, você tem medo de você não conseguir. Então isso é que está gerando realmente a maior questão de todas. Deixa eu chamar o pessoal aqui para vir pro Instagram, porque tá... Coloquei ali porque não está conectando novamente no Facebook. Mas é o medo. O medo é a principal emoção que te leva à ansiedade. Depois dessa emoção, depois do medo, né, seria essa culpa. A culpa de não conseguir fazer as coisas certas, a culpa de não dar conta de tudo, a culpa de não ter planejado de uma forma certa, vários sinais de culpa que você... Coloca aí, o YouTube também não entrou. Várias coisas que você acaba colocando que geram aquela questão da ansiedade, né? Depois a culpa, insegurança.
Você não tem uma autoconfiança, você se sente inseguro o tempo todo, você acaba atrapalhando tudo que vai acontecer porque você não tá seguro, você sempre coloca que o negativo ele vai acontecer. Né, de acordo com o primeiro curso que eu fiz de ansiedade, que era do Augusto Cury, ele fala que quando você tá num processo de ansiedade, você acredita que as coisas vão dar errado. E a partir do momento que você acredita que as coisas vão dar errado, você começa a pegar todo um ciclo de acontecimentos, de emoções, de fatos, de situações que vão pra... como é que fala? Que vão gerar que as coisas deem errado, de qualquer forma. Né? Eu vou cancelar aqui, gente, tentar reiniciar de novo no Facebook, tá? Mas por enquanto eu vou continuar falando aqui com o pessoal do Instagram. Isso daí acontece por quê? Vamos lá. A partir do momento que você coloca a sua emoção negativa, né? Você tá pensando no tempo todo que aquilo vai dar errado, a probabilidade de dar errado, ela é muito maior, né? A probabilidade das coisas darem errado a partir do momento que você se sente inseguro, que você sente medo, que você não tem autoconfiança, é muito maior do que de dar certo. Afinal de contas, você entrou naquele ciclo de contração, das emoções da contração. Você já começou a criar toda aquela estrutura de eu tenho mais do que aquilo, eu tenho mais do que eu peço, né? Eu tenho mais do mesmo. Se eu tô sentindo medo, se eu tô sentindo insegurança, se eu tô sentindo falta de confiança, se eu tô sentindo preocupação, eu vou criar mais situações que me geram essa preocupação. Então a minha ansiedade, ela vai aumentar. Não é isso que acontece? Não é aí que as coisas vão começar a se encaixar aí? A ansiedade, ela vai aumentar por conta disso? Mas vamos lá, de acordo com Augusto Cury, somente 5% das coisas... Boa noite, Cleoni! Somente 5% das coisas que você acredita na sua crise de ansiedade que vão dar errado, dão errado. E desses 5%, praticamente nada vai dar errado da forma que você imaginou. Então por quê? Ficar nessa preocupação contínua. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, como que você equilibra isso, como que você evita que isso aconteça. Mas vamos a mais uma emoção. Qual seria a outra emoção sua aí da ansiedade? Né? Vamos lá, medo, preocupação, insegurança, culpa. Uma coisa que eu vou falar aqui, que ela pode estar dentro da insegurança também, mas ela está muito daquela questão da vergonha, é você sofrer essas crises de ansiedade quando você tem que se expor, né? Vamos lá, uma coisa que eu mais gosto de fazer é fazer palestra, fazer vídeo, fazer isso. Há uns 3 anos atrás eu não conseguiria fazer. Porque eu tinha vergonha de aparecer, eu achava que o que eu estivesse falando as pessoas não iam gostar, que elas iriam me criticar. Igual eu falei ontem da minha mentora, né, que ela se travou por essa insegurança de que a outra pessoa ela vai julgar ela de qualquer forma. Então, o medo do julgamento, ele vai te gerar uma ansiedade também. Né? Igual você tem que fazer uma apresentação. A gente começa a ver isso nas escolas. Começa a ver isso nas escolas desde cedo. A criança tem que fazer uma apresentação, ela tem que falar alguma coisa e ela já trava, ela dá crise, ela dá dor de barriga, ela desmaia. Isso já é uma crise de ansiedade. Boa noite, Avani, Marta, medo, preocupação com tudo. Vamos falar um pouquinho mais dessa preocupação daqui a pouco. Mas isso daí, ele dá um travamento que todo o seu sistema nervoso, ele não vai deixar com que você consiga fazer. Ou seja, vai dar o frio na barriga, vai dar dor de barriga, tem gente que dá enjoo, tem gente que desmaia. Simplesmente por esse medo de se expor, esse medo de estar lá na frente. Só que esse medo de estar lá, ele está relacionado com o medo de ser julgado.
Ele quer ser o melhor, ele quer fazer, só que ele tem medo de não ser suficiente. Falta de autoconfiança, né? Aquela questão de que eu sou inseguro de falar o que eu sei. Hoje foi muito engraçado na minha sessão com a minha mentora de tarde, assim, eu tava fazendo uma técnica e de repente ela chegou pra mim e falou: Cris, você tá à toa? Eu falei assim: nesse momento tô. Então vamos entrar aqui comigo, vamos fazer uma sessão. Eu falei: tá, né? Eu tava lá, eu tava fazendo os negócios aqui em casa, eu tava de camiseta, cabelo preso, short, eu falei assim: vambora, né? Vamos lá fazer a sessão. Liguei o vídeo, a gente faz a sessão pelo aplicativo do Zoom, e a gente começou a conversar. E ela estava me questionando essa questão de direcionar com mais clareza aquilo que eu falo. Né? Eu falei, Caprice, é muito complicado, e eu tenho pensado nisso, né? Deixa eu falar para vocês a história. Eu tenho pensado nisso nesse final de semana, porque eu acho que eu tô fazendo comigo uma tal da obesidade cerebral. Ela falou assim: uai, mas de novo? Aí você entende o que é obesidade cerebral? A gente fala muito obesidade corporal, né? Mas a obesidade cerebral é quando você estuda muito, quando você lê muito, quando você faz um monte de cursos, quando você mistura aquele monte de conhecimentos que aqui na minha não tem jeito de vocês verem. Mas aqui tá cheio de livro, tá cheio de coisa. Eu vou tentar passar aqui pra vocês verem, ó. Não, é pro outro lado. Olha aqui. O tanto de coisa que tem aqui. De apostila, de livro, de tudo, que eu acabo somando nessa montoeira de coisa. Pra quê? Pra conseguir fazer melhor o meu trabalho. Mas uma coisa que ela me falou, ela chegou e falou: não adianta você querer aprender todas as técnicas do mundo para ajudar o seu cliente. Você tem que aprender aquela junção de técnicas que vai dar o resultado imediato. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. Eu fui para a palestra que eu fiz lá em Manhumirim pensando, voltei de lá pensando, e hoje eu vou fazer um esquema, que eu já fiz um rascunho, né? Um esquema de como eu posso ajudar as pessoas a trabalhar essa ansiedade através da reprogramação mental em uma sessão. Como que eu posso ajudar a pessoa a melhorar, que seja 40% da sua crise em uma vez. Existe essa possibilidade? Existe. Mais cedo eu coloquei peraí, gente. Uma reportagem do Segredo aqui na linha do tempo do Instagram, do Facebook, falando sobre a gente tem mania de banalizar a ansiedade. Né? A gente tem mania de falar que a pessoa ela simplesmente tem que relaxar, ela tem que aprender a ficar quieta, ela tem que se acalmar. Só isso não resolve. A ansiedade ela é gerada por todas essas emoções que a gente vem falando, as emoções que eu falei ontem, as emoções que a gente está falando hoje, todas essas aí que vocês estão colocando aqui, né, gerada por todo esse ciclo emocional. Você acha que simplesmente eu chegar para você e falar: calma, tudo vai melhorar. Você acha que é tão simples assim? Não é não. Para te falar, né, eu tenho a minha ansiedade sob controle. Mas na última semana passada, ela me deu muito trabalho. Essa semana eu comecei a fazer domingo jejum intermitente, porque a minha ansiedade na semana passada me fez comer horrores. Sim. Foi um turbilhão tão grande de emoções geradas, acontecimentos, emoções, fatos, que foram virando ali, que até eu, que já trato a minha ansiedade há praticamente 20 anos, perdi o controle. Então não é uma coisa assim tão simples, né? Não é uma coisa que você vai chegar para a pessoa e falar: você está curado. Não. Você pode aprender a se controlar. Você pode aprender a perceber quais as emoções que te geram. Você pode aprender a entender o que você está sentindo. Você pode aprender a ter controle emocional. Ou seja, entender que eu sinto raiva, que eu me magoo, que eu fico triste, que eu fico irritada, que eu quero esmagar o pescoço de vez em quando.
Só que eu tenho que entender por que isso acontece comigo. Muitas das vezes é por aquela questão do julgamento. De fulano fez isso comigo, cicrano fez isso comigo, a culpa é dele, a culpa é daquele. Será que você está fugindo da responsabilidade? As pessoas só fazem com você, igual fizeram comigo semana passada, aquilo que eu permito que elas façam. E hoje à tarde, tenho que contar para vocês, eu consegui sentir, e aquilo me levou a uma sensação tão boa, que eu fui fazer a palestra totalmente diferente das emoções que eu estava sentindo pela manhã. Ontem aconteceu uma coisa comigo que não me deixou dormir direito, que eu fiquei preocupada, que eu fiquei ansiosa. E como eu estava em jejum, eu não descontei em nada, né? Sim, Marta, quando você fala que para a pessoa se acalmar, piora. Porque ela não tem controle. A gente não tem controle. Tem que fazer um monte de coisas, né? Aí, voltando lá no assunto, aí eu tava muito preocupada, eu tava muito insegura, eu tava com medo ontem à noite de uma situação que aconteceu. Eu não consegui dormir direito, eu levantei, fui fazer a palestra, fiz tranquilamente, mas eu não estava me sentindo segura. Parece que eu estava travada. Aí depois que eu cheguei, depois do almoço, eu resolvi fazer uma coisa que me deu vontade, né? Resolver um problema, resolver uma situação. E aquilo me fez eu me senti muito bem. Ou seja, aconteceram várias coisas, vários fatos, várias fofocas, várias conversas, várias descobertas, várias coisas que clareou na minha mente, que me levaram a criar uma mágoa, uma animosidade, uma irritação com determinadas pessoas. Só que eu sabia que eu só conseguiria passar disso, que eu só conseguiria passar de fase a partir do momento que eu entendesse, que eu aceitasse e que eu perdoasse a situação. E a mágica aconteceu hoje de tarde, né? Eu entrei numas técnicas logo depois do almoço, que é as técnicas que eu passo para os grupos, né? Eu fiz uma mentalização, fiz uma meditação, fiz uma técnica 3 vezes e pronto. Eu consegui entender e perdoar toda a situação. Gente, eu fico até emocionada de falar. Aquilo me deu uma leveza tão grande. Eu senti aqui dentro, assim, isso não me incomoda mais. Eu perdoei a situação. Agora você vem falar, não tem como esquecer. Não, não é pra você esquecer o que aconteceu. Não é pra você esquecer o que te gera problema, não é pra você esquecer o que te dá ansiedade, não é pra você esquecer o que te dá medo, não é pra você esquecer o que te deixa inseguro, o que te irrita. Não. É simplesmente você entender, aceitar. Tudo muda. A partir do momento que você se coloca no lugar, você entende, as coisas vão mudar. E foi assim, mágico, eu tinha que contar, né? Então hoje eu vou dormir perfeitamente bem, tô conseguindo fazer meu jejum tranquilamente, não tem nada me tirando do sério. Eu estou muito feliz agora, porque eu consegui sair da emoção que estava me travando há praticamente 1 mês. Olha bem que loucura. E eu já vinha trabalhando técnicas, né? Técnicas de reprogramação, técnicas da técnica Hertz, técnicas do IFT, técnicas de entendimento, de autoconhecimento. Eu já vinha trabalhando isso há 1 mês. E hoje eu consegui limpar toda essa emoção de contração que estava me dominando ainda. Ou seja, eu não podia começar o mês de outubro é o meu mês. Gente, quem tá aí, manda coração, tá? Tinha um monte de coração na outra live antes de cair, agora não tem. Esse mês é o meu mês, afinal de contas, esse mês é o mês do meu aniversário. Por que eu tenho que começar o mês ruim? Vai ser o melhor mês do ano. Eu adoro fazer aniversário. Vai ficando mais velha? Vai. Eu encontrei com um professor meu de 25 anos atrás, hoje lá na palestra. Professor do 3º ano.
A gente fica até assim, né? Tem 25 anos que eu saí de lá. Mas tudo bem. Não tenho cara de velha, né, gente? Então tá bom, não me irrito com isso. Eu tenho essa questão de amor próprio, de autoestima, eu não me preocupo com a idade. Mas vamos voltar lá. É necessário para você entender a sua ansiedade, para você melhorar, para você compreender como são os passos que você tem que seguir, você perceber o que você está sentindo. Esse é o segredo. Eu tenho que saber o que eu sinto. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo vergonha, eu tô preocupada, eu tô com medo, eu tô me sentindo culpada, eu tô insegura. O que eu estou sentindo? Primeiro passo. E o segredo para você conseguir identificar o que você está sentindo? Você sabe o que é necessário para que você identifique o que você está sentindo? Pensa um pouquinho. A primeira coisa que você tem que fazer para identificar o que você está sentindo é estar no aqui e agora. Estar no presente. Perceber o que está acontecendo com você. É a principal coisa. Como que eu estou me sentindo? O que eu estou fazendo comigo mesma? Como que eu estou levando hoje a minha vida? Essa é a prevenção principal da sua crise de ansiedade. Essa é a coisa principal. Você estar aqui. Quando você vive no presente, você não vive na escala do passado que vai aumentar a sua depressão. Você não vive na escala do futuro que vai aumentar a sua ansiedade. Você está simplesmente presente hoje. Você é capaz de perceber todos os fatos, todas as emoções, todos os acontecimentos, é capaz de melhorar isso daí, pensar corretamente no que você está fazendo para que você não sofra lá no futuro. Então, um dos fatores principais para você identificar as suas emoções da ansiedade é estar presente aqui e agora. Viver o hoje. Quando a gente vive o hoje, a gente calcula, a gente planeja, a gente se organiza, a gente faz o que é necessário ser feito para que as coisas deem certo. Agora vamos lá, se você quer fazer uma viagem você quer ir para o Chile no final do ano ou agora no feriado de outubro. Você tá preocupada na viagem, eu tenho que ir, nossa, que ansiedade, nossa, que lugar que eu vou, nossa, será que vai dar certo, será que o avião vai atrasar, será que vai ter algum problema, será que isso, será que aquilo, e você esquece de comprar a passagem. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, para você fazer a viagem daqui 15 dias, é necessário que você compre a passagem, é necessário que você reserve o hotel, é necessário que você saiba como que o clima tá lá para você levar a roupa certa, é necessário que você reserve um dinheiro para você gastar. Se você não fizer isso que é preciso fazer hoje, oi, tudo jóia, eu sinto tudo isso, passei por isso no ano passado, chegou a me levar para o hospital. Nossa, isso é complicado, né? A crise de ansiedade, ela te leva para o hospital mesmo. Mas quando você não consegue fazer o que tem que ser feito hoje, você vai entrar em crise lá na frente. Porque você não fez o que tinha que fazer. Você não percebeu o que tinha que ser feito, né? Então é complicado. É muito complicado. Então a primeira coisa que você tem que fazer, o tratamento, vamos dizer, o controle da ansiedade é um longo processo. Primeiro você tem que parar e ficar hoje, no seu aqui e agora. Aprender a se silenciar, aprender a se perceber, aprender a planejar toda a sua organização interna para que você ponha para fora. É o primeiro passo. Só que é uma escadinha grande. Mesmo você estando... que ótimo que você conseguiu superar. Qual que é seu nome? Tá aí, massagem anti-estresse. Coloca seu nome aí pra mim. Que aí dá pra eu falar com você, né? Tá no Instagram, gente. Pra você
passar por toda aquela escala, é necessário dar o primeiro passo. E o primeiro passo é esse. Começar a perceber o aqui e agora. O que eu sinto. João José, isso mesmo, seja bem-vindo, que ótimo que você já passou. Hoje consegue fazer tudo, superar, tá mais tranquilo, faz tudo que deixou de fazer, isso é ótimo. Quando a gente consegue controlar essa questão da ansiedade, as coisas começam a dar certo. Você se preocupa menos, porque você está fazendo o que é necessário. Mas qualquer hora dessa eu vou passar para vocês toda a escala, né, de quais são as etapas que a gente tem que passar. Mas hoje eu ia falar só disso daí, né, das emoções principais e de qual que seria o seu primeiro passo. Existe uma escala que você tem que perceber aonde você está nesse processo, né? Para você entender em qual passo você está, em qual degrau você está no seu controle, é necessário que a gente faça uma avaliação, é necessário que a gente converse para entender e você entender qual que é todo o processo. Não adianta eu falar aqui aleatoriamente para todas as pessoas que todos estão no mesmo degrau. Não, ela tá me chamando. Desculpa aí, mas é porque eu deixei ela no aniversário da prima dela e daqui a 10 minutinhos eu vou lá buscar. É necessário que você entenda isso. Uma das coisas que eu estudei por último agora é entender as suas dificuldades, a sua análise corporal, né? Você entender que cada perfil tem uma certa dificuldade e é por isso que seu corpo ficou dessa forma. Então, através de uma primeira análise, já dá para identificar quais são as principais emoções, quais são os principais bloqueios, quais são as coisas que a gente precisa trabalhar. Só que isso tem que ser cara a cara ou pela internet em vídeo ou ao vivo mesmo. Não tem como simplesmente conversar sem te ver para falar como que é essa análise, né? Então é necessário todo esse processo. A partir deste processo de avaliação, da gente descobrir como que é toda a sequência de tudo, que a gente vai criar a escala das etapas para o tratamento. Né? Porque não é uma coisa simples, igual eu coloquei no artigo que eu compartilhei, não é simplesmente uma coisa banal. Ansiedade é um problema sério. Ansiedade, ela é um problema incapacitante. Tem certas pessoas que não conseguem fazer nada por causa da ansiedade. Então é necessário você se tratar, é necessário você se entender, é necessário você tirar todas essas pedrinhas e começar a preencher a sua escada, né? Que legal! Muito bom. E isso daí vai acontecer para que você se controle, para que você encontre o seu controle emocional. Um dia desse eu discuti com a minha terapeuta que ela estava falando, né, que eu aprendi que a ansiedade não tem cura, que a ansiedade tem controle. E ela chegou pra mim, mas é lógico que tem cura, você só não passou pelo processo todo. Eu falei assim, então tá bom, então a gente continua, né, porque você aprender a identificar quais são as emoções, você aprender a perceber isso, já quer dizer que você está dando o primeiro passo. Quer dizer que você entende, que você sente tudo, né? Já viu aquele filme Divertidamente? Você tem que sentir raiva, você tem que sentir tristeza, você tem que sentir alegria, você tem que sentir medo. Só que você tem que entender quando isso é necessário. E por quanto tempo você está deixando isso te dominar. Então é mudar a chave, mudar a frequência, mudar tudo. E foi isso que eu consegui fazer hoje à tarde. Eu consegui mudar a chavinha da minha frequência. Então, gente, eu vou terminando por aqui, porque eu tenho que ir lá buscar minha filhota, tá? Amanhã eu tô aqui de novo com vocês, provavelmente um pouquinho mais cedo, deve ser 8h30 em vez de 9h30, porque amanhã não tem palestra. E pra gente conversar um pouquinho sobre o segundo passo, né, para você melhorar isso daí e você passar para as emoções que vão te dar o up, que vão fazer com que você alcance os seus objetivos, tá bom? Então, beijo grande. A live começou num vídeo, terminou no outro, pelo Facebook, mas tá tudo ótimo, tá bom? Desse jeito. José, eu sou de Alto Jequitibá, interior de Minas, perto do Pico da Bandeira. Então amanhã
eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais. E quem gostou, deixa o seu coraçãozinho, compartilha, manda pros amigos e convida pra estar aqui com a gente amanhã, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até amanhã. Olha que louco, né? Eu tava clicando no computador em vez de clicar no celular pra terminar o vídeo. Tchau, gente!